Fala pessoal, aqui é o Ricardo e este é o canal Nerd Coach. Hoje temos resenha de clássico, desta vez Hulk Futuro Imperfeito, publicado pela Panini recentemente na sua linha Marvel Vintage e que é um dos principais arcos do Verdão. Este material, pessoal, ele foi fruto de um projeto pessoal do próprio Jorge Pérez. A gente sabe o momento difícil que o Pérez vem passando, para ele toda a nossa solidariedade, todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. Este material, este arco, ele traz roteiros de Peter David, desenhos de Jorge Pérez e arte final também. Ou seja, ele finaliza os próprios desenhos, ou seja, a arte pura de Pérez no seu auge. E traz também a primeira aparição do maestro, do Hulk maestro. Mas antes, eu vou pedir que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. E caso goste desse vídeo, eu vou pedir que curta e deixe um comentário. Bom, Hulk Futuro Imperfeito. Geralmente, um roteirista tem uma ideia e vai procurar um desenhista para concretizá-la. Com esse material foi diferente. Jorge Pérez estava conversando com sua esposa, a Carol, que lia muitos livros, e ela gostou bastante dos roteiros que o Peter David fez para alguns romances de Star Trek, e comentou com ele que seria interessante se os dois fizessem um trabalho juntos. O Pérez já vinha há algum tempo querendo produzir alguma coisa do Hulk, foi falar com o Peter David e dessa conversa surgiu Futuro Imperfeito, uma HQ aclamada, premiadíssima e que é um dos principais arcos do Verdão. Lá fora, ela foi publicada em 1992, há 30 anos atrás, em 2 edições. Aqui no Brasil, a editora Abril publicou em 2 edições no formato americano. A Panini já publicou em 2014, capa dura, incluiu também, além das 2 edições, das 2 partes do Futuro Imperfeito, incluiu também The End, que foi uma HQ publicada nos Estados Unidos em 2002, comemorando os 10 anos do arco principal, com roteiros de Peter David e arte de Dale Keough, que também mostra lá um futuro distópico. Posteriormente, a Panini republicou na sua linha Marvel Vintage em 2020, também incluindo, além do arco principal, The End, aqui traduzido como O Último Titã, de Peter David e Dale Keough, e traz também alguns extras muito interessantes. Traz 2 pós-fácios, um do próprio Jorge Pérez e o outro do Peter David. Essa HQ, pessoal, guardada as proporções, ela está, na minha opinião, para o Hulk, como para os X-Men está Dias de um Futuro Esquecido, de John Byrne Claremont, e o velho Logan está para o Wolverine. Bom, vamos ver o que contém esta HQ? Vamos olhar agora. Publicado recentemente pela Panini, é um material capa dura, papel couché. Vamos olhar a lombada. Ele traz a lombada característica da linha Marvel Vintage, né? Aqui Hulk, Futuro Imperfeito. Aqui o símbolo do personagem, a equipe criativa, Peter David, Jorge Pérez, Dale Keough. Atrás, essa arte maravilhosa aqui de Jorge Pérez. Uma edição, um volume que tem 152 páginas. Então vamos lá. Aqui nós temos essa arte belíssima aqui do maestro, né? A arte do Jorge Pérez, o sumário, a ficha técnica com Peter David nos roteiros, desenho de Jorge Pérez, Dale Keough. Lembrando que o Pérez arte finaliza, né, o próprio desenho aqui desse arco principal. E os tradutores, né, o J.P. Martins, Fernando Lopes e o Marcelo Soares. A capa da primeira edição, Futuro Imperfeito, bacana, vinha essas capas originais. E aqui nós temos, pessoal, um futuro distópico. Aqui, vejam que splash page dupla linda, maravilhosa. Nunca me canso de admirar essa arte do Jorge Pérez. Aqui a gente tem a cidade de distopia, com a riqueza de detalhes da arte do Pérez, né? É um futuro distópico. Aqui, pessoal, já houveram 3 guerras mundiais. Todas as pessoas que o Hulk conhecia morreram. Todos os referenciais que ele tinha da sua humanidade já não existem mais. Os Vingadores, enfim, todas aquelas pessoas que ele conhecia. E ele, ao ser exposto à radiação dessas guerras atômicas, acabou se tornando muito mais forte e acabou ficando enlouquecido, né? E ele governa a distopia com mão de ferro. O maestro é um tirano, é um déspota, é um ditador.
Aqui a gente tem os rebeldes, essa é uma das protagonistas, é a Janice Jones, ela é neta do Rick Jones, né? O Rick Jones que foi parceiro do Hulk, foi parceiro do Capitão América, foi parceiro do Capitão Marvel, né, do Marvel, trocando de corpo com ele com os braceletes, era a neta dele. E aqui a gente tem as forças do maestro perseguindo os rebeldes e não hesitam em atirar no meio do povo, da multidão, enfim, ferindo vários inocentes. Ou seja, eles realmente rechaçam, perseguem os rebeldes. E no meio da confusão, quando tudo parecia perdido, um prédio cai e dos escombros surge o incrível Hulk, né? Splash page linda, né? Maravilhosa. E o Hulk começa a enfrentar aqui as forças do maestro, né? Que estão lutando contra os rebeldes, usando tecnologia, armamento, enfim. O Hulk consegue destruir tudo, todos eles, né? O maestro, pessoal, vive em seu palácio, suntuoso. O maestro tem um harém particular e dentro desse palácio existe todo um ambiente de perdição, né? Orgias, ou seja, ele é tirano, ele é déspota e ele submete todas as pessoas aos seus desejos e caprichos. E aqui ele é avisado do ocorrido, né? Aqui a gente tem a primeira visão dele, aterradora, né? E ele acaba ficando sabendo do ocorrido na cidade. O Hulk fica sem entender o que ele está fazendo ali, naquele futuro distópico, quando a Janice encontra ele, chama ele para o esconderijo e tenta explicar para ele toda a situação, né? Eles usam a máquina do tempo do Doutor Destino para voltar e buscar o Hulk. Por quê? Porque eles entendem que a única pessoa capaz de derrotar o Hulk maestro é o próprio Hulk mais jovem. E ela conta para ele tudo isso, né? Tudo que está ocorrendo. E ele chega, pessoal, nessa sala que é um memorial, né? Veja que arte maravilhosa, que splash page belíssima. E aqui a gente tem o memorial de todos os heróis que faleceram, né? A gente identifica até alguns aqui, ó, Mjolnir, o martelo do Thor, a capa do Doutor Destino, o elmo do Thor, a prancha do surfista, o elmo do Cavaleiro Negro, o capacete aqui do Jaqueta Amarela, Magneto, o escudo do Capitão América, Marvel, a máscara do Doutor Destino. Aqui, olha, alguns elmos, aqui, alguns capacetes do Homem de Ferro. O Wolverine, né, com o esqueleto de adamante, as garras de adamantium aqui aparecendo. O uniforme negro do Homem-Aranha, um quadro da Fênix. Aqui eu acho que é o Alto Evolucionário. O Homem-Formiga, o Nova, Ultron. E aqui nós temos o Rick Jones, né? Já idoso, já bastante bem velhinho, né? No local secreto, no local escondido, o maestro não poderia nunca descobrir. O Hulk fica duvidando, será que isso tudo é verdade? Até que o Rick toca a gaita, né? E a gaita, ele reconhece que o Rick sempre tocava essa gaita, desde aquele primeiro momento, né? Quando a bomba gama foi explodir, o Hulk e o Banner correu para poder salvar o Rick Jones, ele estava tocando essa gaita. E aqui, pessoal, eu não sei se aqui é uma homenagem do Pérez à Red Sonja. Eu lembrei da Red Sonja, né? A roupa, assim, o cabelo ruivo parecia. Mas assim, o maestro aqui, revoltado com tudo, quando ele soube, né? E ele vai fazer de tudo para poder capturar o Hulk. Então, uma HQ que ela traz bastante ação, o Hulk fica aqui emocionado, né, ao saber de toda essa história, as cinzas da Beth Banner, né, ou seja, o maestro, ele perdeu todo o referencial que ele tinha, enlouqueceu com a radiação das guerras atômicas que ocorreram, ficou muito mais forte, é um Hulk mais forte, um Hulk mais experiente, e ele vai atrás do Hulk jovem e os dois acabam lutando, né. E aqui, quando eles se encontram, aqui um pós-fácil do próprio Jorge Pérez, muito bacana. Aqui a capa da edição número 2. E eles lutam, né? E assim, são cenas de ação muito, muito bacanas. Eu só acho, pessoal, que esse arco, ele poderia ter sido um pouco maior, né? Foram apenas 2 edições. Eu acho que ele poderia ter sido desenvolvido para pelo menos 4 edições. A única ressalva que eu faço a este arco aqui de Futuro Imperfeito. Eu acho que deveria ter sido em 4 edições. E aqui eles lutam
E o Maestro, ele é inescrupuloso, ele é muito forte, ele é o Hulk mais experiente, ele é um Hulk que está mais forte por conta da radiação que ele se expôs durante todos esses anos, né? Não tem escrúpulo nenhum. E ele usa isso como vantagem para vencer o Hulk do passado, né? O nosso Hulk, né? O Hulk que viajou para poder detê-lo. Em alguns momentos ele consegue ainda atingir o Maestro, só que um prédio cai e ele vai salvar as pessoas. É quando o Maestro aproveita e quebra o pescoço dele. O Maestro não está preocupado com as pessoas que estão ali morrendo, né? Os efeitos colaterais da luta dos dois. Ele quebra o pescoço, mas o Hulk, como sabemos, tem um efeito, tem o fator de cura, né? Enquanto os rebeldes tentam planejar o próximo passo, o Hulk é levado para o palácio do Maestro, as servas, as escravas são colocadas ali para poder cuidar dele, né? Mesmo contra a vontade dele, e ele está com o pescoço imobilizado. O Maestro tenta convencer o Hulk de se aliar. Só que o Hulk, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: já que eu não consigo derrotar o Maestro, vai se matar, porque ele morrendo, o Maestro deixaria de existir. Só que o Maestro diz para o Hulk que isso não vai adiantar. Por quê? Porque o Maestro não lembra de ter conhecido a versão dele mais velha quando ele era jovem. Ou seja, ele não lembra de nada disso que o Hulk jovem está vivenciando. Ou seja, a vinda do Hulk do presente para o futuro criou uma nova realidade, criou um universo paralelo, criou uma outra realidade. Ou seja, se o Hulk se matar aqui, o Maestro vai continuar existindo. E é por isso que ele desiste, né? Ele visita algumas aldeias, e nessas aldeias, as jovens, né, são entregues para o Maestro como tributo em troca de alimentos. Ou seja, ele é um tirano, ele é um déspota e ele governa a região ali com mão de ferro. E o Hulk fica ali aguardando se recuperar para tentar reagir, né, e vencer o Maestro. As pessoas ali têm que se submeter aos desejos e caprichos dele. E ele tenta descobrir o esconderijo dos rebeldes, porque ele quer realmente matar o Rick Jones, ele quer acabar com toda oposição ao seu governo. E várias pessoas ali acabam sofrendo por isso, né? Ele chega lá no esconderijo e golpeia fortemente o idoso Rick Jones, que acaba morrendo, né, espetado pelas garras de adamantium do Wolverine. O Hulk, quando vê isso, ele fica enlouquecido, os dois lutam, né, em cenas de batalha aqui muito interessante, bacana, a arte do Pérez impecável, né, maravilhosa. Só que o Hulk não consegue vencer, o Maestro é muito mais forte que ele. Então ele tem que usar de inteligência, né? E ele usa um artifício, ele usa a máquina do Dr. Destino, a mesma que foi utilizada para trazê-lo do passado, né? Os rebeldes, a Jones usou essa máquina do Dr. Destino para trazer o Hulk. E o Hulk usa ela para levar o Maestro para o exato momento em que a bomba gama explode, que transforma o Banner no Hulk. Então, nesse momento, ele é transportado para lá e aí ele acaba perecendo, ele acaba sendo destruído aqui, né? E aí o Hulk aqui termina, né, com as cinzas, né, do Rick Jones, ele despeja no escudo do capitão e lança, né, como memorial. Aqui um pós-fácil do Peter David. Ele traz também, pessoal, a história The End, né, aqui traduzido como O Último Titã, com desenhos dele Kyo e os roteiros de Peter David. Comemorando os 10 anos do arco inicial, mostra também um futuro distópico, onde todos morrem e o Hulk ali, ele é praticamente o único sobrevivente da Terra. Várias criaturas atacam ele, tentam devorá-lo, tentam destruí-lo, mas ele não morre por conta do fator de cura dele. Então, tem uma série assim, ele é atormentado por imagens do passado. O ser humano, né, os homens se autodestroem com suas guerras atômicas e ele acaba sendo o último sobrevivente. E ele sofre, ou seja, é a solidão, né? O Hulk enfrenta toda uma solidão por não poder nem morrer, né? Então a história é muito interessante para a gente refletir bastante sobre a condição do Hulk, né? Então uma arte belíssima aqui do Daily KO, como a gente pode verificar aqui. Ó, splash page linda, né? E ela finaliza o volume do Marvel Vintage Hulk Futuro Imperfeito. Ele termina aqui sozinho. Uma HQ muito interessante. Aqui fala a biografia dos autores, né? Peter David, George Pérez e Daily KO. Então, Hulk Futuro Imperfeito, canal Nerd Coach recomenda. Então, pessoal,
Este foi o review, a resenha de Hulk Futuro Imperfeito. Caso você tenha gostado do vídeo, eu vou pedir que curta, que deixe um comentário e também não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fui!